Olá, estamos com Vida em Conexão no ar. O nosso grande entrevistado do dia é o André Auler, um carioca de 50 anos, formado em comunicação, fez um MBA em marketing. Isso tudo simplesmente é um pedaço sobre a sua vida, que na verdade começou na TV desde os seus 9 anos de idade, pelo interesse, pelo amor que ele tinha pela televisão. Ele vai compartilhar um pouquinho com você e comigo hoje da sua história, das suas alegrias, do seu sucesso e de tudo aquilo que ele conseguiu viver dentro da TV. Fora que ele conseguiu entrevistar grandes nomes de Hollywood. Fique aí para você conseguir entender um pouco como ele conseguiu chegar lá. André, como tudo começou na sua vida? Tudo começou assim, desde quando eu era pequenininho, porque pequeno eu assistia televisão, mas eu gostava não apenas do conteúdo, não apenas do que eu estava assistindo, mas eu tinha curiosidade de como aquilo era feito, né? E aí, como eu morava no Rio, sempre morei no Rio, eu morava num lugar que na época não existia Projac, da TV Globo. Então eu morava num lugar que as novelas eram gravadas ali, né, as externas. Então eu achava aquilo muito legal. Eu tinha 8 anos de idade, mais Você já ou menos, participava 9. Um pouco daquelas filmagens? Eu participava no seguinte sentido, eu ficava olhando, assistindo. Sim, como telespectador, como né? telespectador. Claro, com 8 anos a gente sempre acha curioso como é que é o artista tal, como é que é o outro, enfim, como é que são os artistas. Sim. Mas eu gostava de ver como é que estava sendo filmado, como é que estava sendo gravado, né? Porque eu via, era uma pessoa inteira, com câmeras, microfone, mas eu queria saber como é que, aquilo que eu via na televisão depois, como é que era filmado, como é que era feito, onde é que eles punham as câmeras, com que distância, porque às vezes no close, né, você está lá, você está em casa, mas você está vendo o rosto da pessoa. E na rua não era assim. A câmera Você tinha uma longe. curiosidade um pouco a mais do que simplesmente ver aquela filmagem. Exatamente, né? Era o bastidor do negócio. Você imaginava que um dia você chegaria a ser aquela pessoa que estava do outro lado? Não imaginava. Eu gostava muito daquilo, mas meu pai era arquiteto, minha mãe era professora. Então, assim, eu não sabia, eu não imaginava, mas eu não sabia. E meus amigos, depois colégio, época de colégio, de científico, meus amigos todos iam fazer engenharia, fizeram engenharia. Certo. Então, era aquela pressão, não, faz engenharia também. Tá? E aí eu já estava meio que querendo fazer alguma coisa de diferente. O meu mundo não era o mundo da engenharia, entendeu? Sim. Não era matemática, não era física, não era aquilo. Você sempre foi uma pessoa de relacionamento, de gostar de pessoas? Engraçado, eu sempre fui muito tímido. É mesmo? Muito tímido. Mas eu gostava da essência humana. Quando você realmente começou a trabalhar na TV? Assim, quando foi realmente o primeiro estágio, o primeiro trabalho que você teve na TV? Com quantos anos você tinha? Com 20, 21 anos. Certo. Por aí. Porque o que aconteceu? Eu acabei fazendo comunicação. Meus amigos foram fazer engenharia. Todos engenharia e você eu fui fazer que comunicação. tomou uma decisão diferente. Nisso eu tinha 17 anos. E aí... Quer dizer, você sempre então foi uma pessoa que tinha muita decisão no que queria. Tinha. Você sempre foi uma criança decidida, assim, de ideais? Ou não? Você era aquela criança que vai com a galera? Não. Quando eu ia com a galera, é porque eu estava afim de ir com a galera. Sim, mas você sabe, você estava tomando uma decisão racional, né? Racional. Aquela coisa não se a galera ia, mas eu não queria, beleza, não ia. Tá, vocês vão lá e depois eu encontro vocês na volta. Mas, enfim, aí eu entrei, fiz comunicação. No último ano eu até estagiei na Artplan, um ano antes do Rock in Rio. Nossa, que Quer dizer, legal. então eu via todos aqueles artistas fazendo o logo do Rock in Rio, aquela guitarra, eu conhecia aquele povo todo, muito legal. E aí eu me formei em 84, 85 eu comecei a trabalhar numa produtora de comerciais e videoclipes. Certo. Entendeu? Assim, como assistente do assistente. E
E aí, assim, eu me encontrei ali, aquilo, eu queria fazer aquilo. Aí eu tinha certeza do que eu queria. Certo. Eu queria seguir ali naquela carreira. E eu tive a oportunidade nessa produtora de trabalhar com o Carlos Manga, que já era assim, um gênio, né? Nossa. E ele sabia o que queria. Ele sabia o que queria, ele era muito rápido, às vezes um comercial mais complicado, um clipe mais complicado, mas quando era ele a dirigir, eu sabia que a coisa ia fluir, ia ser rápido e de muito boa qualidade. Então você teve um grande professor. Tive um grande professor, sem dúvida. Foi ele, Jorge Fernando também, trabalhei muito com Jorge Fernando nessa época. Era o início dele como diretor na TV Globo, mas ele fazia campanhas publicitárias nessa produtora que eu trabalhei. E eu queria só voltar um pouquinho à sua história, que você conversou comigo antes, a gente teve uma conversa aqui um pouquinho antes, ele estava falando sobre a infância dele. Antes de você contar o que da sua área profissional depois dos 20, você teve uma infância também um pouco complicada, um pouco difícil, você teve uma doença na sua infância, que foi o tifo? Foi, eu tive tifo, porque teve uma enchente muito grande no Rio em 66. Certo. E aí eu tive... 3 pessoas do meu prédio tiveram tifo, porque o síndico não limpou a caixa d'água como deveria. Certo. Então, uma das crianças, até se não me engano, morreu. Nossa. Eu fiquei cego 48 horas. E aí, por consequência, eu tive problema de visão. Porque hoje eu estou de lente, então não dá para perceber. Mas, então, quer dizer, eu tomei muito soro, eu tinha 2 anos de idade. Nossa. Depois disso, por conta dessa doença, minha mãe teve um problema de saúde, porque ela ficou muito abalada. Né? E eu não sei te dizer hoje quanto tempo ela ficou afastada de mim. Não sei se foram 3 meses, 4 meses, mas para mim foi uma eternidade. Você no hospital? Não, isso depois que eu já tinha ficado bom. Enquanto eu estava no hospital, ela ficou ali do meu lado. Aí depois ela se adoeceu e você teve que se distanciar Exatamente, dela. porque aí ela ficou internada. Nossa. E aí eu não tive contato com ela, até porque eu era uma criança. Eu tinha contato só com meu pai que cuidava de mim. E eu fiquei, na minha cabeça, muito tempo sem vê-la. Né? E com 2 anos de idade, recém-saído de uma doença. A carência que a gente tem, né, emocional. Foi absurda. E essa doença que a sua mãe teve foi a consequência dessa pressão emocional que ela viveu, esse medo de te perder, enfim, várias coisas que... Ela sempre quis ter filhos, entendeu? E aí ela não pôde ter filhos. Você é filho único? Não, somos 4. Ah, tá. Mas eu sou adotado. Ah. Entendeu? Quer dizer... eu não tenho na certidão filho adotado porque naquela época não podia ter isso ou não. Ela me pegou com 1 mês de idade. Entendi. Na casa de uma senhora em Curitiba e tal. E aí, porque ela ficou 13 anos tentando engravidar e não conseguiu. Não, então ela poder te perder foi algo muito dolorido. Exatamente. E ela sempre adorou criança. Sim. Sempre. Bom, a nossa conversa tá maravilhosa. Se deixar, a gente vai ficar aqui o dia todo conversando. Então, a gente só vai dar uma pausa para o break e a gente já retorna.